vamos falar aqui sobre nosso assunto, que é implantou o WMS e a operação piorou. Então aqui vamos ver aqui 7 ações para reverter o caos, ok? Bem, só um alinhamento inicial aqui, nós vamos passar o conteúdo, até para a gente ter um tempo menor possível aqui para quem aí talvez tenha algum compromisso, a gente não estender 1 hora aqui de conteúdo. Então, a minha expectativa aqui é passar esse conteúdo o mais rápido possível para ser assertivo com você. E aí, no final, eu vou abrir para pergunta. E aí, fique à vontade em trazer perguntas, tanto desse tema aqui quanto de outros quaisquer aí, tá bom? Vamos lá. Bem, a gente aqui da Prática Logística realiza consultoria em processo logístico e consultoria em WMS, que é um software de gestão de estoque. Então, caso você esteja aqui e não conheça dessa ferramenta, WMS é uma abreviatura de um termo em inglês que é Warehouse Management System, sistema de gestão de estoque. Ele é uma das grandes ferramentas aí em termos de solução em tecnologia da informação, que vem para trazer um grande controle da operação e controle de estoque por posição. Então, vamos lá, um RP, que é aquele sistema que todo mundo compra para a empresa, que é compras, vendas, financeira e fiscal, e o WMS é aquele sistema que controla o estoque. Então, enquanto o RP me traz ali o total, vamos lá, 1000 caixas, o WMS vai trazer também essas 1000 caixas, só que em posições pallets diferentes. Ele sabe qual é o endereço, qual é o produto, qual é a quantidade, data de validade e talvez aí tenha também a informação do lote. Então, é um sistema que controla a operação, ele gera tarefas, determina quem vai fazer, se está feito, se não está, se está atrasado, e ele faz todo o controle de estoque. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, para a gente ficar na mesma página aqui, para entender o que é a WMS. Ah, mas antes quer dizer que esse tema aí pode ajudar? Ele não, ele foi criado para dar resultado, para reduzir custos, ter um controle maior da operação. Porém, se for tratado de uma forma inadequada, sinto de falar que ele vai atrasar sua vida, vai atrasar seu faturamento, vai complicar a sua vida dentro da operação do centro de distribuição. Porque existem premissas, existem regras, têm que ser obedecidas. Ele não é um sistema de banca de revista, eu nem sei se tem isso mais, mas certo tempo no passado tinha. Então não é basicamente você instalar um programinha e executar. A instalação do WMS envolve o próprio software, envolve mudança de paradigma, envolve aplicação de tecnologias como coletores de dados, esteiras mecanizadas e dispositivos, enfim, de maneira geral, impressora, plataformas, enfim, são vários equipamentos. E ele opera de dia, à tarde, à noite, dia e madrugada, final de semana, com um grande efetivo de pessoas. Então tem tudo para dar errado, porque são muitas as variáveis aí que envolvem o processo de implantação e uso de um WMS. Então, tenham muito cuidado. Não que vocês tenham que evitar, mas tem que ter cuidado, porque se você não tiver uma boa implantação, ele pode sim prejudicar a sua operação. Tudo bem? Então, bem, antes de eu entrar sobre as 7 dicas aqui, que eu acho que são as mais importantes aqui para a gente avançar e destravar a operação, eu entendo que faz sentido a gente entender por que o WMS pode travar a sua operação. Então, eu trouxe aqui 3 situações, porque assim, vamos lá, esse assunto não é que há um ou outro cliente que tem problema. Por incrível que pareça, isso está sendo muito recorrente. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem uma galera que está achando que o WMS é igual, enfim, instalar um aplicativo no celular. E aí a gente tem deparado com situações aqui de muitos clientes que nos procuram aqui com operação com algum problema, e aí porque tinha um entendimento que o WMS viria para ajudar e na verdade piorou. Então nosso trabalho nos últimos, vamos pôr aí, 24 meses está sendo o quê? Trabalhar com operações, a grande maioria dos nossos projetos é trabalhar com operações que alguém foi lá e implantou
e a gente está indo lá agora resolver esse problema. Tá? Então é isso que está sendo a nossa dinâmica aqui nos últimos meses. Além de fazer, claro, outros projetos aqui de implantação e, enfim, de consultoria logística, mas tem tomado aqui um bom percentual dos nossos projetos, tá? Bem, a que isso se deve? Então, primeiro ponto a que se deve é metodologia de implantação. Gente, vamos lá. Você vai fazer um bolo na sua casa, você tem a receitinha de bolo, que é a coisa mais simples do mundo, fazer um bolo. Aí você vai implantar um WMS, a empresa de sistema não tem uma implantação, uma metodologia padronizada, ou pior, muito simplista, muito superficial. Instala e dá uns videozinhos ali, faz algumas reuniões remotas e tchau. WMS não pode ser tratado dessa forma. Tem empresa que está implantando WMS com 2, 3 semanas. Não, gente, vamos lá. Não precisa contar aqui, mas conta aí, faz uma conta, por favor, aí. Qual que é o valor de faturamento da sua empresa mensal? Traz isso para o dia. Divide isso por quantidade de horas trabalhadas por turno, por exemplo. Quantas horas, qual que é o valor faturado por hora? Imagina uma empresa deixando de faturar 1, 2 horas, 3 horas, um dia, uma semana. Eu já vi operação aí que ficou quase um mês aí travada porque implantaram o WMS de forma inadequada. Ou seja, erro, metodologia, enfim. Mas o que eu quero reforçar aqui, tenha atenção à metodologia. Se você vai contratar ou se você está em processo de implantação, tenha atenção quais são as etapas, em que momento vai fazer o quê, e perceba se, principalmente, se as pessoas estão sabendo operar o WMS. Como que você vai implantar um sistema se as pessoas não sabem implantar? Como que você vai implantar um sistema se esse sistema não tem cadastro? Como que você vai implantar um sistema se os documentos não estão validados com as informações que você quer? Como que você vai implantar um sistema se as permissões de acesso não estão atribuídas? Como que você vai implantar os sistemas se você não sabe com os processos? A sua empresa não tem nem processo padronizado, quanto mais configurar um sistema. Então, tenha atenção a essas premissas, porque isso vai estourar lá na frente. Vamos lá, uma empresa que tem operação 24 horas, tem que treinar os 2 turnos? É claro que sim. O pessoal da noite, o que eles fazem? Faturamento. Se der algum problema, vai parar o faturamento. Vai deixar de faturar, vai deixar de emitir nota, vai deixar de emitir boleto, não vai entregar, não vai ter pagamento. Então, tenham cuidado, porque o WMS para a operação, se não for bem conduzido. Então, quando vocês forem cotar com alguma empresa, for fazer implantação, tenha atenção se as atividades do projeto estão sendo feitas da melhor forma possível. E você que já implantou e está sofrendo agora, faça uma reflexão. Não digo nem caçar as bruxas, mas faça a reflexão do que você errou para que você possa identificar e diagnosticar onde você errou para que você possa corrigir o mais rápido possível. Não foi tempo muito curto, eu migrei uns dados errados aqui, enfim. Então, assim, atenção à metodologia de implantação. Jogo é jogo, treino é treino. Então, se você faz um treino bem feito, o jogo é tranquilo. Então, assim, é melhor você ter uma preparação adequada e ter um impacto menor do que você fazer num curto espaço de tempo a virada e depois ficar aí 2, 3 meses aí pagando consultoria para estabilizar a sua operação. Só muito mais ficar um tempo maior de preparação e um tempo menor de acompanhamento. Então, entenda isso, Angangô. Se você preparou bem, risco baixo na implantação. Se você preparou mal, risco alto na implantação. Então, a primeira coisa aí, se você não se preparou, sinto lhe dizer que você vai ter um problema na sua operação. Tá? Um outro problema é sobre a própria empresa de consultoria de sistemas ou de logística que vai te apoiar. Normalmente, o que acontece? Só para você entender que existem duas personas aí. Ó. Existe um consultor de sistema, porque o WMS é um software, é uma solução de TI, você tem que ter um consultor de sistema. E o consultor de sistema, ele quer colocar o sistema para funcionar porque ele já vai cobrar o mensal dele.
E é isso. Só que o consultor de sistema, normalmente, ele não define regra. Ele é um cara do sistema, ele não vai entender do seu negócio, do seu contexto de processos. Ele vai falar assim, ele vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no seu processo, do seu processo no sistema. Se tiver alguma dificuldade, ele vai jogar para você resolver. Aí que a empresa vai falar, não, peraí, eu tenho que ter um embasamento aqui, vou contratar um consultor logístico. Aí você contrata 2 horas, 2 passagens, alimentação, hospedagem, tudo duplicado. Aí você tem que fazer os dois, o consultor de logística, o consultor de processo, conversarem um com o outro, para um explicar para o outro, e você querendo entender o que está acontecendo ali. As conversas ficam tão complicadas que às vezes o empresário ali, o gestor ali, fica olhando um para o outro assim, fica, o que eles estão falando? Então, tenha atenção nessa contratação da consultoria, porque às vezes pode ter um embate do consultor logístico com o consultor de sistema. Por exemplo, aqui na prática logística, nós temos essa dualidade. A nossa própria equipe consegue fazer a implantação do software e consegue fazer definição de processo, dimensionamento de PIC e tudo mais. Isso para o WMS do Intor, tá? De forma bastante específica. Então, não é porque o consultor pede um sistema, ele vai ser consultor de outro sistema, a não ser que ele aprenda, mas não é universal o consultor saber de todos os sistemas de WMS. Mas ele conhece o sistema de WMS de uma empresa, e aí tem um consultor de processo logístico. Mesmo assim, o consultor de processo logístico pode ser um cara que é especialista em farma, mas não é especialista alimentício. Também pode ser especialista em autosserviço, pode ser especialista, ou seja, tem que entender bem como que é essa ligação aí dos know-hows aí desses profissionais. Porque acontece, a função do consultor, ele vai sempre fechar as linhas aí. Então, por exemplo, ele tem um ponto A e o ponto B. Um consultor que se preze minimamente, ele vai pegar o fluxo e vai desenhar ele para até chegar ao ponto B. Ok? A questão é o seguinte, para o processo de WMS, você colocar um consultor de uma outra área só porque ele é consultor, não entende de um WMS, ele vai fazer exatamente isso, vai pegar o fluxo aqui, vai fazer o desenho, vai chegar até aqui. Só que existem situações da WMS que, por exemplo, algo que eu não gosto muito, eu tenho minhas ressalvas, separação por rua e separação por pedido. Um cara que não é da área, afinal, vamos garantir que o pedido vai sair. Ele pega a separação por pedido, está aqui o pedido, separa todo o pedido até chegar no ponto B aqui final. Ele vai garantir que o processo vai ser finalizado de forma correta. A questão é, existem processos muito mais otimizados, existem processos muito mais ágeis, existem processos que são muito mais eficientes para a operação que você consegue produzir mais com menos. Ou seja, não é só o fato de você conseguir concluir o seu processo, mas fazer de uma forma otimizada, racional, para buscar o melhor desempenho do WMS dentro da sua operação. Então, entendam isso. Consultor de processo logístico com WMS, ele tem um nível de especialidade que um consultor normal, simples aí, é diferente. Ele vai entrar com muito mais profundidade e vai dar muito mais resultados para você. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto aqui, sobre essa questão de implantação, ainda tem aquela questão ainda da condição de validação de cadastro. Então, se o cadastro não está legal, não se consegue cadastrar, não consegue fazer processo. Então, é um caos dentro da operação de implantação do WMS. Então, você tem que ter as pessoas treinadas, o processo definido, cadastro realizado, porque com isso você consegue operar. E por fim, assim, a cerejinha do bolo de problemas que pode acontecer dentro do WMS, você pode ter tudo bem feito. Mas aí você chega no processo de ligar a chave do WMS e aí você vai fazer o danado do inventário geral. Fernando, mas tem como eu fazer implantação do WMS sem fazer inventário geral? Tem as suas situações. Por exemplo, a minha empresa tem um ERP, eu tenho 1000 caixas no estoque. Como que eu vou fazer uma implantação de WMS sem fazer inventário geral? Não tem como, porque eu preciso saber dessas 1000 caixas, quantas caixas tem no endereço 1, quantas caixas tem no endereço 2, quantas caixas estão na rua 10, quantas caixas estão na rua 5. Então, o inventário vem justamente para dar saldo de estoque para cada endereço.
Anderson, mas eu tenho um outro WMS e estou trocando de WMS. Beleza, aí você tem a precedência de que você tem um endereço de origem, aí você tem que fazer um para o endereço de destino no outro sistema, para ir alguém da TI fazer a migração de dados. Você sabe qual que é a chance disso aí dar problema? Grande. Algumas operações a gente fez migração isso aí, a gente fez validações antes, validação depois, e te confesso, às vezes é mais barato e mais simples colocar para fazer inventário geral do que migrar o estoque de um outro WMS, tá? Porque o nível de detalhes tem que fazer, esse endereço está para esse outro endereço está para esse, e aqui é alfanumérico e aqui é só numérico, ou o inverso. Aí você tem que migrar o código de barras, o código de produto, quantidade. Ó, quer fazer, mas que faça migração de dados, elimine o inventário geral, mas tenha muito cuidado, valide muito bem, porque se você migrar, é como se dar um tiro de canhão aí para atrapalhar a sua vida, tá? Ah, vou resolver minha vida. Tá, você pode resolver sua vida ou atrapalhar de vez. É um tiro de canhão essa questão de migração de saldo de estoque dentro do inventário geral, para liberar o WMS para a operação. Então, assim, gente, tem muito possível problema. Tem muito, mas assim, eu estou trazendo aqui a metodologia de implantação, o consultor de implantação e o consultor de logística, e a questão do inventário geral. Ah, mas o cadastro. O cadastro também vai entrar aqui como forma de você validar, ter uma preparação melhor. A metodologia garantir que você só vai avançar nas etapas se você tiver um cadastro bem feito. Então, volto o cadastro dentro da metodologia. Tá bom? Então, assim, se você está com problema na sua operação, muito provavelmente você teve uma implantação muito curta, então não deu tempo para treinar o pessoal, ou não deu tempo para cadastrar os produtos, cadastrar os endereços, não deu tempo para ajustar as permissões ou os parâmetros, não deu tempo para definir processo, ou a análise dos processos foi rasa, não foi adequada para a necessidade do seu processo, ou houve um problema no processo de inventário aí. Então, grande parte da situação aí vai acontecer isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, 7 ações corretivas aqui para, vamos lá, vamos resolver isso aqui para a gente destravar a operação e fazer com que o WMS entregue aquilo que o pessoal lá do sistema lá prometeu, né? Porque é para vender, prometeu. Agora vamos colocar para funcionar, para gerar o resultado, porque a grana paga e foi alta, tá bom? Então são 7 ações. A primeira ação é: quem aqui já teve problema com o WMS e já teve ali 500 OS pendentes, 1000 tarefas pendentes, ou seja, movimentações travadas, com problema de o cara fez a movimentação física e não fez no sistema. Alguém aí pode dar um oi aí? Por que acontece? Se você está fazendo o processo operacional, movimentando o produto para cá, não está mexendo no sistema, então você já está gerando divergência. E ainda mais quando você movimenta de um produto de um endereço para o outro, e aí você coloca em outro endereço, então acaba que você está dando furo em 4 endereços. Tem o origem, destino original e origem, destino final. Então, cada situação que você movimenta um produto e não executa ela no sistema, ou gera no sistema, e essa movimentação ela não é finalizada no sistema, vai acumulando aquela reserva de estoque, aquela reserva. Eu tenho saldo no endereço ali de 10. Eu estou gerando um mapa de separação, estou gerando, estou negativando, estou gerando, e fica aquela bola de neve. Então, primeira coisa, resolva as movimentações pendentes. Aquilo que já foi movimentado fisicamente, encerra, para com isso, zera tudo. Porque isso é o primeiro ponto aqui que eu recomendo que você faça. Garanta que o que você está fazendo está sendo finalizado sistematicamente, certo? Isso é tão importante porque, assim, vamos automatizar os processos com o WMS. Como é que eu faço uma convocação aqui se eu tenho um S de 1 ano atrás? O sistema vai pegar aquela OS de 1 ano atrás e atribuir para você. E faz sentido? Não faz. Eu vou fazer um abastecimento automático. Eu vou descer o produto. Existe uma reserva de estoque? No sistema, sim. Fisicamente, não, está vazio, não existe. Então, assim, trava tudo.
vamos tratar todas as movimentações pendentes, ok? Então, primeira ação aí corretiva é o beabá, tá? Para a gente fazer o primeiro ponto aqui para a gente destravar a operação. O segundo ponto está relacionado ao que eu já disse há pouco aqui. Revisão dos cadastros de endereços e cadastro de produto. Existem endereços que não têm etiqueta, existem endereços que não foram cadastrados, existem endereços cadastrados, mas não tem etiqueta, existem endereços cadastrados que você não sabe onde é que é, existem produtos sem código de barras. Como é que eu vou usar um coletor de barras se o produto não tem código de barras? Como é que eu vou guardar um produto se o produto não tem PIC, se não tem endereço de norma pallet, se não tem restrição se controla data ou não? Então, assim, se você não tem um cadastro bem feito, o sistema não vai funcionar, porque o sistema precisa dos processos, automatizar os processos que são por meio dos cadastros. Sem cadastro, sem automatização. Sem automatização, ele vai atrasar a sua vida, porque vai pedir para você fazer algo manual, que é muito mais difícil fazer sem o próprio WMS. Então, o cadastro, ele é um pouco mais delicado, porque o que acontece? Eu tenho operação aqui, eu tenho um cliente que é indústria, que tem 200 produtos. Então, vamos lá, cadastrar 200 produtos aqui, talvez um dia ou 2 dias. Mas eu tenho cliente aqui com 6 mil itens de SKU, 12 mil itens. Como que você vai resolver o mix, o cadastro de um mix de produtos de 12 mil itens? Quanto tempo? Mas imagina colocar uma quantidade de pessoas full time, das 8 às 18, para resolver o problema de cadastro. Pegando tem que ir lá, achar o produto, trazer e fazer as medições ali e lançar no sistema. É um trabalho muito braçal, que deveria ter sido feito lá na implantação. Volto a dizer, com a possível causa é a metodologia de implantação que foi feita de qualquer jeito, ou um tempo muito curto, não deu tempo de subir os dados. Tá? Então, se você não tem um cadastro de produto e endereço adequado, então o processo automatizado do alimento não tem como funcionar. Como que eu vou automatizar um abastecimento de PIX se eu não sei o endereço do PIX, se eu não sei a capacidade, ponto de reposição, qual é a norma pallet, qual é o cadastro de usuário, quais são as permissões, quais são os acessos, os parâmetros de funcionamento? É o caos. Então, essa é a minha segunda dica aqui, que é rever os cadastros do sistema, principalmente o cadastro de produto e endereço. Tá? Então, seguindo aqui para a nossa terceira ação, essa ação aqui, ela é ignorada. Sinto dizer, mas essa ação aqui é ignorada por grande parte aqui das operações que a gente visita. Não tem uma pessoa olhando para isso, que é o dimensionamento de pique. Entenda o seguinte, o estoque é vivo. O estoque é vivo. Então você está entrando e está saindo, entrando mais alguns produtos e menos outros produtos. Está saindo menos produto e mais outros produtos. Então você está movimentando ele o tempo inteiro. Só que de repente alguns produtos saem muito, outros saem pouco, de repente. Aí depois a coisa muda. Dependendo do mês, dependendo do ano, dependendo da semana. Tem cliente aqui que o maior fluxo de venda é de segunda e quarta, ou até quarta e sexta. Tem gente que o maior volume é a última semana do mês. Eu tenho cliente que todas as semanas são muito parecidas. Eu tenho cliente que vende mais no segundo semestre, tem cliente que vende muito em março. Por que o mercado farma vende muito em março? Então, acaba que tudo isso impacta na movimentação dos produtos e faz com que você tenha, às vezes, um produto que sai muito e você precisa de um endereço maior. Você precisa repor esse produto com mais frequência. Tem aquele produto que deixou de vender e está com espaço grandão lá que poderia estar colocando um outro produto que está tendo um giro. Então, o dimensionamento, que é a capacidade de você estabelecer os endereços, os tamanhos, os produtos que vão ficar nesses endereços, para que você consiga dimensionar de forma que seja adequado à demanda de vendas desse produto. Quando você não faz isso, primeiro, você coloca o produto aleatório dentro do depósito. O cara vai andar demais. O produto tinha que estar lá na pontinha, lá perto da doca, e está andando lá na última rua, lá na rua 38, lá no final do corredor, e volta. Aí o próximo pedido vai lá de novo. Entenderem a dificuldade? Então, além disso, coloca um endereço pequeno. Colocando um endereço pequeno, você vai ter uma frequência de abastecimento. Aí você olha assim, do time operacional, qual que é o profissional que talvez tenha um maior salário dentro do CD? Operador de empilhadeira.
ele tem um estudo, ele tem uma barreira de entrada, ele tem que fazer um estudo, tem que ser certificado. Ele opera o equipamento, ele, se não operar bem, ele pode derrubar o depósito. Então é um cara que tem uma baita uma responsabilidade. Então, se você não controlar o que esse cara faz, você vai perder, porque a máquina daquela ali, você compra um carro, talvez importado ali, o preço de uma empilhadeira. Então, se você está usando a empilhadeira para repor o mesmo produto, você está subutilizando a força de trabalho do operador e da empilhadeira. Então, você ter uma quantidade mínima de produtos fáceis em reposição diária vai te ajudar, porque se aumenta a sua extensão de produtos abastecidos. Então, o que, que acontece? Quando você faz um dimensionamento de pico, você coloca um endereço do tamanho adequado para a demanda de expedição, você coloca ele próximo à saída, que o cara vai ter um tempo pequeno, vai ter um esforço menor para expedir essa mercadoria. E aí, consequentemente, você tem menos ruptura e interrupção no processo de separação. Agora, o separador foi lá e separou a mercadoria. Chegou no endereço, não tem. Ele pula para o próximo, ele faz a trilha dele ali, depois volta. Não desceu, eu vou procurar uma empilhadeira. O empilhadeiro está ocupado, ele vai na mesa. Ele pede para a mesa priorizar o produto para descer. Ele vai lá no operador, busca o produto, traz, repõe. Uma brincadeira dessa gasta quanto tempo? 10 a 15 minutos para um produto. Vamos pensar um caminhão com 10 produtos. Vai ficar quase 2 horas aí aguardando para repor 10 produtos para liberar o caminhão. Aí, para não travar o caminhão, o pessoal lá de Manaus, por exemplo, que tem lá que liberar no barco lá para pegar o rio, para fazer entrega, tem um horário de saída. Se atrasar, ou o pessoal de farma que tem transportador que tem hora de chegada, se o transportador vai chegar e aí não tem a mercadoria pronta, ele perde a viagem e vai só no outro dia. Olha o SLA indo pro saco. Então, aí o que, que o pessoal faz? Para não perder a hora da transportadora, a hora do barco, o pessoal corta o produto. Olha o nível de satisfação do cliente. O cliente está precisando da mercadoria, cortou porque tem o produto em casa, mas não achou. Não deu tempo de baixar, porque senão ia atrasar. Ia demorar mais 1 ou 2 dias. Então, olha só o impacto disso dentro da operação logística. Então, o dimensionamento de pique, isso geralmente não é tratado nas implantações. Eu vejo em empresas de sistema aí migrando os dados do ERP, botando os cadastros às vezes de qualquer jeito, colocando um em qualquer produto, e aí quando vai rodar, começa a travar as coisas, e quando vai ver, não teve um cadastro adequado, não fez o dimensionamento de pico, começa a travar a operação. Aí lá na frente observa, mas até ligar as coisas que foi a metodologia inadequada, a migração errada, os dados errados, com o problema da operação. Aí, cara, isso aí na pressão lá com o problema com o faturamento parado, ninguém vai lembrar que faltou um dimensionamento. Tá? Então, nós temos aí, só relembrando aqui, a primeira ação, tratar movimentações pendentes. A segunda ação, rever cadastro de produtos, endereço. Ação 3, dimensionamento de pique. Vamos lá, a nossa quarta ação é revisar os processos e documentar. Foi, Anderson, mas não está com problema de estoque, divergência, não está tudo furado? Sim. Então por que não faz inventário? Olha só, se o processo está errado, de que me adianta fazer inventário? Eu faço inventário agora, daqui a 10 minutos vai dar tudo errado, porque está tudo zoado, todo mundo está fazendo de um jeito diferente. Não faz sentido você fazer inventário com processo zoado. E aqui eu estou falando revisar processo, aqui eu estou falando daquela visão do consultor lá, que não é especialista, ó, do ponto A ao ponto B. Garanta que pelo menos minimamente o ponto A chega ao ponto B. O que é o ponto A? Vou processar um pedido de venda. Caiu o pedido, foi liberado pelo pessoal de crédito, posso separar. Eu pego o pick list ali é o mapa de separação, vou lá e separo o produto, separo, entrego para o conferente, confere, embala e carrega. Simples, 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 com papel mesmo, que seja, que o processo funcione minimamente. Minimamente. O problema é, da primeira ação que eu falei, o pessoal joga lá os pedidos lá e pega ou não pega, às vezes deixa para lá. É isso, garantir que tudo que você começou, você vai terminar. E documente isso, minimamente o que você tem que fazer. Então, você tem que padronizar, nem que seja no papel, para treinar. Você tem que padronizar para conseguir auditar, para conseguir medir
e você medindo vai conseguir melhorar. Olha só, tanto que isso aqui é fundamental. Então, não estou falando nem fazer o melhor processo, é fazer um processo minimamente execuível, tá? Então, essa é a nossa quarta dica aqui. Faça um processo execuível funcionar de fato. Faça com que ele realmente seja executado sem deixar movimentação pendente. Eu estou falando não é só separação não, tá? Recebimento de mercadorias, abastecimento de pico, processo de avaria, devolução de fornecedor, devolução de cliente, processo de inventário, saída, separação, conferência, enfim, todos os processos dentro do centro de distribuição. Então, essa aqui é a nossa quarta dica. A quinta dica, aí sim, na nossa quinta dica aqui, está justamente em corrigir o saldo de estoque, que é onde a gente vai, sabendo que o processo está sendo feito de forma certa, o cara pode até chegar lá, eu cheguei aqui, o sistema está falando que não tem, mas está furado o sistema. Então faz o processo no sistema, avisa alguém vai lá e faz o inventário rotativo. É assim que você vai resolver esse problema de movimentação pendente e saldo de estoque. Garanta que o pessoal faça o processo. Se chegou na posição está divergente, pega o que dá e pede para alguém lá auditar aquele endereço. Aí você vai começar a corrigir desde que você faça o processo correto, ok? Então, assim, a ideia aqui é você fazer ajustes pontuais, onde alguém vai lá e aponte para você que está errado, ou você faça um inventário rotativo por endereço, então começa na rua 1 do lado esquerdo, rua 1 do lado direito, e vem avançando no depósito até finalizar todo o CD, ou você pode fazer uma agenda de ajuste. Então, assim, ó, eu vou contar aqui 5 endereços por dia, 10 endereços por dia. Você vai colocar uma pessoa e você tem, num prazo ali de 6 meses, você vai contar 100% do seu depósito. Então, assim, estou te dando 3 formas de você corrigir o seu estoque, desde que todos os outros processos sejam executados do começo até o final. Senão, você vai gastar tempo e dinheiro, esforço necessário para você fazer um inventário e 10 minutos depois alguém vai lá e vai zoar esse saldo de estoque. Tá? Então, essa foi nossa quinta dica. A nossa sexta dica é aplicar tecnologia. Aí sim, agora eu já começo a trabalhar alguns pontos de automação, porque que acontece? Quando você faz um processo manual, você está suscetível ao erro humano, ao erro manual ali de escrever numa folha e entender que 1 é 7, o 5 é 2, então ele deixa o papel sumir. Então o fato de você começar a colocar tecnologia, um coletor de dados, colocar uma convocação ativa, uma impressão automatizada, uma quebra de ordem de serviço, um sequenciamento diferente ali para melhorar um agrupamento de pedidos, para você separar vários pedidos de uma só vez. Aí você está usando a inteligência do software para melhorar a sua operação, que possa supostamente estar fragilizada com a operação manual e você vai automatizá-la. Então, com isso, você vai te dar tração. Mas de nada adianta você colocar automação em coisa errada. Eu não estou com processo padronizado nem com listagem. Aí vai automatizar o processo e vai automatizar a coisa errada. Você só vai errar mais rápido. Então, calma lá, vamos fazer uma coisa de cada vez, vamos padronizar, vamos ajustar estoque e depois a gente vai ajustando aí e melhorando a operação. Então, é possível que aplicar coletor de dados da operação, é possível colocar etiquetas inteligentes para você ter mais informação da sua operação. É possível você colocar dashboards, indicadores, é possível você colocar automatizações diversas, mas com o IA do jeito que está aí, você pode colocar várias coisas. E agora, se você não está executando o processo adequadamente, a informação ela está errada, ela está confusa, ela não está não é segura para você analisar. Então, às vezes, não ter a informação é melhor do que ter uma informação errada. Tá? Então, esse aqui é o ponto aqui de aplicar tecnologias para automatizar os processos e inibir os erros operacionais, para virar retrabalho.
Porque quando você está com a operação travada é porque tem gente trabalhando e atrapalhando e tem alguém atrás corrigindo os problemas gerados por essa pessoa, tá? Então, é bem isso. E vamos aqui para a nossa última ação, gerir a operação por indicadores e dashboards. Uma frase que eu gosto muito de falar aqui é: sem informação, não há gestão. Se você precisa ir lá, bater o olho na sua operação e ver como é que está, você não está de todo errado. Mas eu acredito que ela não é suficiente, ela não vai te dar todas as informações que você precisa ter da sua operação. Por exemplo, se você tiver um dashboard apontando o que você tem de movimentação pendente há mais de um dia, se você tiver uma operação te mostrando quem é o colaborador que está deixando a desejar na produtividade, todo mundo está indo bem, um ou dois estão indo ruins, o que você pode fazer? Pode treinar essa pessoa, dar orientação, dar recurso, ver se o equipamento dele está estragado. Você tem que ter informação para planejar o inventário geral, porque o inventário geral ele acontece normalmente no final de semana, no carnaval, então você não pode perder esse momento. Então chega domingo à noite, você tem que destravar a operação, tem que atualizar o inventário para começar a rodar na segunda-feira. Então você não pode perder essa janela, então você tem que ter informação para levantar dados, números aí para fazer um planejamento, para saber qual é o ritmo de contagem, para que você garanta que seja entregue com qualidade dentro do prazo estabelecido. Então, tratar movimentações pendentes, tratar perdas, prejuízos, tratar gestão de corte, devolução, divergência de estoque, vencimento de produto, ou seja, onde a empresa perde dinheiro. Você tem que ter esse número à mão. Você tem que chegar na empresa, dar bom dia para todo mundo. Você tem ali que tomar o seu café, se você gosta, ou chá, ou água. Olhe o seu e-mail e olhe os seus indicadores. O que eu tenho de problema hoje para tratar? Antecipadamente você vai saber. Ao invés de você estar no meio da operação, alguém te vem te dando problema. Então você olha os indicadores e faz com que você já tenha condições aí de já se antever ou pelo menos já atuar de forma ativa dentro da sua operação, tá? Então, são essas 7 dicas. A primeira dica, recapitulando aqui, que é tratar as movimentações pendentes. A segunda dica, que é rever processos, rever cadastro de produtos e endereços. A terceira dica é dimensionamento de picking. A quarta dica é revisar os processos e documentar. A quinta dica é corrigir saldo de estoque, realizar inventário rotativo. A sexta dica é aplicar tecnologia e automatizar os processos, reduzindo operações manuais. A sétima dica está em gerir a operação por indicadores e dashboards, tá? Então, esses são os 7 pontos aqui que eu julgo importantes para você aplicar na sua operação, caso esteja sofrendo com o software da OMS. Mas não acaba por aqui, eu tenho mais uma dica extra. Você já ouviu falar da Prática Logística Construir Treinamentos? Pois bem, a Prática Logística foi premiada com o Prêmio Quality, que é uma instituição brasileira ali em São Paulo. Esse ano passado, nós fomos lá, recebemos o prêmio. Nós também fomos premiados pela LAC, que é o Latin American Institute Quality, que é ali da cidade do Panamá. Inclusive, em nós vamos lá na cidade do Panamá receber esse prêmio. Então, assim, nós estamos sendo reconhecidos por algumas instituições com premiação internacional, temos grau de satisfação dos clientes e de forma que a gente consegue mapear esses processos e trazer informações da operação para ajudar o cliente nesse processo, tá? Então, a minha 8ª dica é o quê? Bora conversar, bora entender a sua operação e qual a sua dificuldade que a gente pode te ajudar sim, tá? No mais, pessoal, muito obrigado, muito boa noite e até a próxima. Até mais.